Fala pessoal, é muito bom estar aqui novamente com vocês, fazendo mais um episódio do Super Dicas voltado para o concurso de escriturário do Banco do Brasil. Eu quero lembrar a todos que, caso tenham perdido algum programa, dessa série especial de dicas para o Banco do Brasil, basta conferir aqui no YouTube do canal da Degrau Cultural. Aproveito para recomendar também a todos que façam a sua inscrição no canal da Degrau Cultural aqui no YouTube, porque assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação e vai poder conferir as dicas e os bizus dos nossos professores para você arrebentar na prova do concurso para o Banco do Brasil. E desta vez eu estou aqui com o professor Igor Loureiro, desculpa, professor, Igor Loureiro, para que ele possa ensinar para você, concurseiro, a melhor forma de estudar a disciplina de matemática financeira para o concurso de escriturário do Banco do Brasil. Ele vai traçar aí um raio-x da banca organizadora, que é a Fundação Sesgran Rio. Ele vai apontar aí quais são os assuntos que os candidatos precisam dar mais atenção durante a preparação, porque tendem a ser assuntos que podem cair na prova, Então, o professor aqui vai trazer muitas dicas, muitas orientações bacanas para você, concurseiro, arrebentar na prova de matemática financeira. Professor Igor, muito obrigado aqui pela sua participação no Super Dica e seja muito bem-vindo. Opa, eu que agradeço o convite, muito obrigado pelo espaço. Agradeço também a Degrau pela oportunidade de fazer com que os candidatos sejam bem orientados em relação a essa prova, uma expectativa muito grande, porque tem um tempo que não temos a seleção do concurso do Banco do Brasil, e isso acaba criando uma expectativa enorme, uma ansiedade também por parte dos candidatos, e eu estou aqui para poder dar dicas úteis para orientar melhor a galera, para eles se prepararem e assim conseguirem obter uma ótima pontuação na minha disciplina. E não tenho dúvidas que vão conseguir. Você é um professor muito capacitado e vai trazer aí dicas muito bacanas. E é bom lembrar aqui, só avisando ao pessoal que está assistindo esse vídeo, nós estamos tratando aqui do cargo de escriturário, mas aqui o escriturário que o banco está chamando de agente comercial, que é o escriturário tradicional, aquele que trabalha ali de frente na agência, atua como caixa, tem outras funções, mas especificamente é esse que a gente está tratando, porque o concurso também tem vagas para escriturário agente de tecnologia. As vagas são só para Brasília, e a gente não está tratando desse cargo especificamente. Hoje a gente está falando aqui somente do cargo de agente comercial. É bom deixar isso aqui bem claro para todo mundo que está estudando para esse concurso de escriturário do Banco do Brasil. Professor Igor, a disciplina de matemática costuma ser, via de regra, a pedra no sapato de todo concurseiro. E a matemática financeira é o nível mais hard da matemática? Ou não? Então, ela é mais complicada que a matemática básica? Ou os candidatos não precisam ficar em polvorosa com essa disciplina? É curioso o seu comentário, porque é o comentário que boa parte dos candidatos acaba compartilhando também, A ideia de que matemática financeira é mais complexa do que a própria matemática. Mas, pelo que eu vi do edital da Banca Sesgran Rio, percebi que, nesse edital, pelo menos, a banca ela deu uma amenizada quanto à preocupação em relação à matemática financeira, porque ela está cobrando, nesse edital, assuntos que são assuntos centrais da matemática financeira, mas que são poucos assuntos comparado ao que normalmente a gente se depara numa seleção de escriturário, que é o caso do Banco do Brasil, que agora é agente, ou até mesmo fazendo uma alusão com o técnico bancário quando é concurso para caixa. São dois concursos que nós temos mais ou menos um modelo de edital de matemática financeira, costuma ser um padrão, e dessa vez a banca deu uma enxugada nos assuntos de matemática financeira, o que acaba favorecendo a preparação dos candidatos, por ter menos assuntos para estudar até a data da prova. Inclusive, eu até analisando o edital com calma, com tranquilidade, eu percebi que o primeiro tópico de matemática financeira relaciona-se a conceitos gerais da matemática financeira. E eu acredito muito que a banca ela acabe aprontando um pouco nessa seleção, de repente, com alguma questão teórica, porque muitos alunos acham que matemática financeira ou matemática é apenas aplicação, execução de cálculos, de contas para poder chegar ao resultado. E eu já cansei de ver em seleções para bancos, para instituições financeiras, matemática financeira sendo cobrada, sendo exigida com questões teóricas. Então, é fundamental você saber, por exemplo, as características dos sistemas de amortização, tanto que a banca Sesgran Rio especificou que ela vai cobrar o sistema Price, que é o sistema francês de amortização,
e o sistema de amortização constante, que é o SAC. Então, dominar as características e a diferenciação de cada sistema de amortização, na minha visão, é muito importante. Isso já foi cobrado em seleções anteriores e pode ser que novamente esteja presente na prova, assim como conceitos iniciais de capital, de juros, de taxas de juros, de repente, ela criar uma situação hipotética relacionada à crise que estamos passando em relação à pandemia, né? A questão do cenário de inflação. Então, de alguma maneira, a banca Sage Gran Rio ela pode construir um enunciado que acabe envolvendo o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e que, ao mesmo tempo, envolva também os conceitos da matemática financeira. Estou acreditando bastante em pelo menos uma questão conceitual, então os candidatos têm que prestar bastante atenção nisso. Bem legal, bem colocado, professor. Então, assim, o conteúdo então foi enxugado, que foi algo ótimo para os candidatos, né? Mas Exato. esse conteúdo que está ali, que é curto, não é tão grande assim, é um conteúdo complexo. E outra pergunta, tem alguma novidade em relação aos concursos anteriores ou não? Então, a novidade mesmo foi a redução do conteúdo programático, né? Sou professor de matemática financeira, mas também dou aula de matemática e raciocínio lógico, e eu acabei percebendo que a banca ela compensou um pouco a redução de um conteúdo programático em uma disciplina e acabou jogando para outra, né? A parte matemática em si e a parte lógica, que também está dentro de raciocínio matemático, ela está sendo cobrada com um grau de quantidade de assuntos e de complexidade também que normalmente não é cobrado em provas para instituições financeiras, no caso, né? Então, eles acabaram meio que compensando. Vou tirar um pouco da matemática financeira, mas eu vou aprontar lá na parte de matemática e raciocínio lógico. E foi isso que eu acabei percebendo. Você tem menos assuntos, os assuntos que são cobrados são assuntos que fazem parte até do dia a dia de quem precisa de algum serviço bancário, de algum produto bancário. Então, pode ser que você tenha a construção de questões que envolvam o nosso cotidiano. Eu vi muitas famílias, eu sou educador financeiro também, e eu acabo, de certa forma, tentando compreender a realidade do que nós estamos passando. E eu acabei percebendo muitas famílias precisando, não porque gostariam de fazer isso, mas precisaram pedir empréstimo ao banco para conseguir satisfazer suas necessidades mais básicas, para conseguir se manter nesse momento complicado de crise. Muitas famílias renegociando financiamentos imobiliários, financiamentos de automóveis e tal. Então, essa questão de sistema de amortização e de juros, acredito que seja a principal parte da prova do Banco do Brasil relacionada à matemática financeira. Show. Daqui a pouquinho o professor vai falar aqui quais são os assuntos que ele acredita que tem mais chance de cair na prova, né? Mas antes disso, mestre, eu queria que você fizesse a seguinte avaliação. O edital traz, né, que serão cobradas 5 questões, né, um quantitativo pequeno para matemática financeira, né? E aí, só que cada questão vale 1,5 ponto, né? Então, isso demonstra que o peso da matéria não é tão pequeno assim como parece, não é mesmo, mestre? E chegou o momento também do candidato eliminar aquele pensamento de que é só não zerar a disciplina, né? Porque o concurseiro que pensa assim hoje, ele não passa em concurso nenhum. O Não concurso dá. público hoje exige alta preparação, uma preparação de alto rendimento, e o candidato tem que ir para a prova preparado para pontuar bem todas as disciplinas. Embora a quantidade de questões de matemática financeira seja pequena, a pontuação final acaba sendo muito considerável e um diferencial para a prova. Eu vejo nesse tipo de concurso que muitos candidatos se preocupam bastante com a questão dos conhecimentos bancários, de atualidade no mercado financeiro e tal, porque são matérias, são disciplinas que, de certa forma, se envolvem diretamente na atuação do cargo, né, como agente dentro do Banco do Brasil, mas acabam deixando de dar importância àquelas disciplinas que podem fazer com que ele se destaque numa classificação final. Eu acredito muito que matemática financeira seja uma das disciplinas que vai fazer toda a diferença no final, justamente porque cada acerto vale 1,5 ponto. Eu me lembro, em 2013, eu fiz uma seleção para o Banco do Brasil. Na época, as vagas eram distribuídas em função de macro-regiões, agora eu não lembro muito bem, e eu acabei tomando a decisão de fazer a prova tentando aquela que era a mais concorrida,
porque eu acreditava naquela época que eu só precisava de uma vaga, e é assim que o concurseiro tem que pensar sempre: só preciso de uma vaga para conseguir passar nesse concurso, eu vou em busca dessa vaga. E, para minha surpresa, mesmo que eu não tenha me preparado tão bem naquela época, de 60 questões eu acertei 48, tive minha redação corrigida, tirei 80 de 100 e fiquei em 213, eram 200 vagas. Então, eu fiquei por uma questão, porque eu perdi no desempate. E é isso que eu tento mostrar para os meus alunos, a importância de você levar com seriedade toda a preparação e para todas as disciplinas, justamente porque uma questão faz a diferença na sua vida. Eu já fiquei, não só no Banco do Brasil, como no concurso da Caixa, eu já fiquei por uma questão, já perdi no desempate, e é um sentimento ruim você perceber que você poderia ter entrado, ingressado naquela organização pública e acabou perdendo a oportunidade por uma questão, porque você não se preparou muito bem em alguma matéria, ou porque você não levou muito a sério a sua preparação. Então, se o seu sonho é ser bancário, se o seu sonho é ser servidor do Banco do Brasil, mergulhe nesse tempo de prova, de preparação que você tem para a prova, dá tempo de estudar, dá tempo de se preparar, procure e busque degrau cultural, afinal, nós estamos formando uma série de turmas que estão para serem iniciadas, e aproveite a oportunidade, porque, sinceramente, nem sei se haverá uma nova seleção do Banco do Brasil. A gente ficou um tempo muito grande sem ter esse concurso, então essa oportunidade ela veio no momento crítico, no momento que você precisa levar cada vez mais a sério os seus estudos, e é a hora de passar na prova. Pense assim que você vai conseguir. E esse seu depoimento é bem interessante, né? Você participou do concurso do Banco do Brasil, você teve notas ótimas, né? Você teve um desempenho muito bom e ainda assim não conseguiu ingressar. Ou seja, né, cada vez mais a nota de corte dos concursos, né, estão sendo cada vez mais alta. Então, o candidato tem realmente que tentar procurar, se possível, gabaritar a prova. É muito difícil, obviamente, talvez ninguém consiga, mas você tem que ter aquele pensamento de que assim, não basta ser bom, você tem que ser ainda melhor do que isso, né? Você tem que ser excelente. Então, exatamente, eu acho que isso aí foi um testemunho que você deu que foi bem interessante, porque você teve ótimas notas, né? Tirar 8 na redação, né? É uma nota muito boa, você fez 48 pontos de 60, é um quantitativo muito legal, e ainda assim não conseguiu entrar na vaga. Então, candidato, né, fique atento, porque não basta ser bom. Você tem que ser muito mais do que isso para conseguir conquistar uma vaga. E é possível. Ser um ponto fora da curva, né? E é possível, desde que você se dedique, obviamente, né? Mas, professor, então, qual é a melhor forma de estudar a disciplina de matemática financeira para o concurso de escriturário do Banco do Brasil? Sobretudo para quem está iniciando a preparação agora, né? E também para aquelas pessoas que sequer são da área de exata, às vezes tem só o nível médio, né? Ou então tem formação superior, como eu, mas eu sou jornalista, não tenho formação em exatas, eu não sei nada de matemática, não sei aquela matemática básica do colégio, né? Que a gente aprende no colégio. Como estudar, então, essa disciplina de forma eficiente, eficaz, dentro desse tempo, né? Já que as provas estão programadas, se eu não me engano, para o dia 26 de setembro. Isso. São praticamente 3 meses aí, né, que o candidato tem, né? Próximo de 3 meses para essa preparação. Mas dá tempo de iniciar os estudos, ainda mais pensando no edital curto de matemática financeira, como foi publicado pela Banca Cisgan Rio. Acredito que, pelo menos a metade do edital, o candidato tem a oportunidade de ter visualizado isso na escola. A gente sabe que a gente não leva tão a sério assim a matemática desde a época do colégio, pelo contrário, é aquele fantasma que vive assombrando os alunos, né? Aquela preocupação toda com a nossa disciplina, mas acredito que o candidato tenha um tempo considerado assim para conseguir estudar. O primeiro passo importante é tomar a decisão de realmente querer se preparar para essa prova. E quando eu falo querer se preparar, você tem que criar um planejamento e ter a disciplina necessária para conseguir concretizar esse planejamento até a data da sua prova. Dá para você bater todos os pontos do edital de matemática financeira facilmente, sem exagero, em menos de um mês. E é fundamental, matemática financeira em concursos para bancos, você tem que saber sim a teoria. Você precisa entender os conceitos gerais da matemática financeira que a banca propõe no seu edital, porque isso te dá subsídios para que você possa continuar os estudos de matemática financeira, entendendo melhor o que são juros,
tentando diferenciar juros simples e compostos e conseguindo realizar essa diferença não só através da teoria, mas também percebendo a diferenciação dos cálculos na aplicação dos exercícios e também entendendo como é que funciona a sistemática dos sistemas de amortização, porque eu acredito que essa seja a principal parte da prova. Sistemas de amortização, com certeza, vai cair nessa prova do Banco do Brasil. E eu acredito muito que caia o sistema de amortização constante, porque é um sistema clássico, é um sistema que você consegue perceber de ponta a ponta toda a sequência lógica em si, né? Toda a sistemática, verificar o que é amortização, o que é saldo devedor, não confundir o pagamento de uma prestação com a questão da amortização em si, porque a amortização você reduz o saldo devedor, a prestação, além de você ter a capacidade de reduzir o saldo devedor, você paga um valor a mais, que é os juros que vai para aquela instituição financeira. Então, são conceitos básicos, mas que normalmente, por falta de atenção ou por nervosismo, ou até mesmo por achar que não teve o tempo necessário para se preparar, o candidato pode acabar se equivocando na hora, tá? Então, eu vejo que é necessário uma abordagem teórica. Por isso, a importância de você escolher um bom curso preparatório para que você possa se preparar adequadamente para esse concurso, para essa seleção, e depois que você terminar essa abordagem teórica, exercícios, mas na exaustão. Quanto mais questões você resolver, melhor para a sua preparação. Tente resolver questões da própria banca para que você já passe a se acostumar com a linguagem que é utilizada pela Banca 6 Gran Rio, o que ela costuma cobrar de determinado assunto, para que você tenha cada vez mais condições de chegar no dia da sua prova e se deparar com situações que você já se deparou durante a sua preparação. Esse é o ideal. É teoria aplicada na prática. Depois que você esgotou toda a teoria, é só exercício e, caso você tenha percebido a recorrência de algum erro, você volta à teoria, entenda o que você errou e retome os exercícios até o dia da sua prova. Perfeito. Igor, você aqui já citou mais de uma vez, né, que sistema de amortização deve ser assunto certo na prova, né? Sim. A prova vão ter 5 perguntas. Uma já deve ser essa, né? Quais seriam as suas outras apostas, né? As suas outras 4 apostas em relação às questões da prova? É lógico que é uma brincadeira, não dá para adivinhar, né, quais são. Você, inclusive, pode listar mais do que 4 assuntos, né? Mas assim, o legal seria que você apontasse quais são efetivamente aqueles assuntos que você acredita que tem mais chances que na prova, além do sistema de amortização que você já colocou. Beleza. Acredito muito na abordagem de juros simples e juros compostos, tá? Por quê? Eles estão inseridos no tópico 1 do edital, que são os conceitos gerais de matemática financeira, e eles também compõem, salvo engano, acho que o segundo tópico de matemática financeira do edital. E como há um tópico específico para esse assunto, e é um assunto clássico para qualquer prova de matemática financeira, eu acredito não só na abordagem de juros simples e juros compostos, como também acredito em questões, porque isso é perfil da banca, numa mesma questão, trabalhar com os 2 sistemas, tanto o regime de juros simples como o regime de juros compostos. Então, o candidato tem que prestar muita atenção na compreensão, na leitura do enunciado para interpretá-lo de maneira adequada, porque é muito comum a Banca 6 Gran Rio, numa mesma questão, mesclar os 2 assuntos, o que a gente acaba chamando no nosso dia a dia de sistema misto, né? Na verdade, existe o regime de capitalização simples, existe o regime de capitalização composta e também o regime de capitalização misto, quando há essa combinação em determinado período da aplicação dos juros simples e, em outro período, a aplicação dos juros compostos. E, normalmente, quando a Banca 6 Gran Rio coloca isso numa mesma questão, o assunto que ela acaba cobrando especificamente é a questão do montante. Qual o valor que você deveria resgatar, considerando que determinada quantia, a uma determinada taxa por um determinado tempo, ficará investida no regime de juros simples e depois o investidor resgata todo aquele valor e reinveste, o que acaba se tornando o seu novo capital, que vai ficar por mais um tempo a uma determinada taxa de juros,
só que em regime de juros compostos. Então, tem que ter muita atenção, porque são 2 processos e você não pode desconsiderar qualquer um deles para conseguir chegar ao gabarito correto. E a 6 Gran Rio, como não joga para perder, com certeza, nas alternativas, ela vai tentar induzir o candidato ao erro, porque ela sabe que candidato que faz prova de matemática financeira normalmente faz prova com medo da matemática financeira, e quando ele encontra qualquer opção que seja, ele já olha para a alternativa e já quer marcar o X. Só que nem sempre o que você encontra inicialmente da questão já é o seu resultado final. E a 6 Gran Rio, ela está de olho, ela está ligada nisso, e ela com certeza vai criar alternativas para induzir o candidato ao erro. Então, temos aí juros, sistema de amortização, o que mais que você aí pode elencar aí Acredito como que essas interessante? 5 questões serão distribuídas entre esses 2 temas. Basicamente, esses Sem 2 temas. exagero, basicamente esses 2 temas. Show. Pode ser que ela fale alguma coisa relacionada a fluxo de caixa ou diagrama de fluxo de caixa, né, que também está dentro da parte de conceitos gerais de matemática financeira, mas a minha grande aposta mesmo é juros simples e compostos e sistema de amortização. Eu tenho quase certeza, não vou falar que eu tenho certeza porque eu não faço parte da banca, Lógico. mas e também porque eu não vou me comprometer, né? Pô, o professor falou que tem certeza e não caiu na prova, então se eu não passei, a culpa é dele. A gente está aqui para dar dicas importantes para o candidato, mas é muito provável que nós tenhamos pelo menos uma questão de sistema de amortização constante, pelo menos uma questão de juros e pelo menos uma questão de juros simples e compostos no mesmo enunciado. Estou acreditando muito nessas 3 abordagens. Perfeito. Mestre, você também falou há pouco, né, da importância de fazer questões, exercícios à exaustão, né? Você até usou esse termo, né, de fazer a exaustão. E aí, a pergunta que eu te faço é o seguinte: a SESGRAN Rio, ela possui um acervo grande de questões de matemática financeira? Possui. Possui? Bem vasto. Porque ela organiza seleções também para instituições bancárias de outros estados. Então, o que não faltam são questões para o candidato se preparar adequadamente. Que ótimo. E vale a pena o candidato também fazer questões de outras bancas organizadoras, inclusive também de provas de concursos para a área bancária de outros bancos que não foram feitos pela SESGRAN Rio? Ou não, melhor não perder tempo quanto a isso e focar só na SESGRAN Rio? Então, isso depende muito também do grau de afinidade do candidato em relação à disciplina em si. Para quem já possui conhecimento sobre matemática financeira, já tem um preparo em relação à disciplina, eu acho que já pode direcionar os estudos para resolver questões de provas anteriores de bancos. Eu acho que é importante, pelo menos para quem já tem esse preparo, mas para quem não tem ainda esse preparo da matemática financeira, como vai ter que ocupar uma parte da preparação com abordagem teórica, com entendimento dos assuntos, não vai sobrar tanto tempo assim para atacar as questões. Aí eu sugiro àqueles que estão iniciando que quando começar a resolver questões, que resolva questões exclusivamente da banca 6 Gran Rio, porque as abordagens anteriores, elas existem e não vai faltar questão até a data da prova, pode ter certeza disso. Se você colocar juros ou sistema de amortização num site de questões e colocar em filtrar, você vai acabar encontrando muitas questões. Quase até chega no patamar de milhares de questões, não é exagero, tá? Caramba. Se você somar esses 2 assuntos, o banco de questões que a 6 Gran Rio tem sobre esses 2 temas é muito vasto. Então, até a data da prova, o que não vai faltar é questão da 6 Gran Rio relacionada aos temas. Muito bom, professor. Professor, a gente está aqui encerrando aqui o nosso Super Dicas. Já quero agradecer aqui a sua participação brilhante, trazendo aí muitas informações para os nossos alunos e futuros alunos, né, da Degrau Cultural. Mas antes de ir embora, professor, eu gostaria que você deixasse uma dica final ou uma mensagem para todos aqueles que vão participar desse concurso para escriturário do Banco do Brasil. Então, primeiro eu queria fazer o convite, você que ainda está buscando uma preparação de excelência para essa prova, que você nos procure, que você procure a Degrau Cultural. Afinal, nós temos diversas unidades pelo Rio de Janeiro e, independente do estado que você more, nós temos também a preparação online.
Eu, inclusive, sou professor de matemática financeira, estou gravando matemática financeira para esse concurso, para o concurso do Banco do Brasil. Então, aproveite a oportunidade, até porque a Degrau ela tem um preço muito justo, tem ofertas incríveis, muitas vezes são divulgadas na própria rede social. Então, siga a rede social da Degrau Cultural, Instagram, Facebook, para saber sobre as novidades, sobre os lançamentos, sobre as turmas que estão sendo formadas. Vão iniciar agora, salvo engano, acho que ontem já teve turma iniciando, hoje também, amanhã, enfim. O que não falta é oportunidade, e oportunidade de qualidade, de preparação, você com certeza vai encontrar aqui na Degrau Cultural. Não estou falando isso porque eu sou professor da Degrau, não, porque eu também já me preparei com a Degrau Cultural para fazer provas de concursos quando eu tomei a decisão de tentar concurso público em uma época da minha vida, tá? Agora, o que você também precisa ter é perseverança, você acreditar que você vai conseguir alcançar a sua vaga. Porque, às vezes, nem a nossa própria família acredita na gente. Estamos passando por um momento bem crítico, bem delicado. Queremos uma mudança imediata na nossa vida e eu acho que essa mudança ela vem muito também da mudança da nossa postura, da mudança da nossa atitude. Se nós queremos alcançar um objetivo, nós precisamos sofrer um pouquinho para conseguir alcançar esse grande objetivo. E eu quero que você consiga alcançá-lo. Eu quero que você coloque na sua mente que ingressando no Banco do Brasil, a sua vida vai mudar e ela vai mudar para melhor, eu tenho certeza disso. Eu tenho muitos ex-alunos que são bancários felizes com as carreiras que construíram nos bancos, seja no Banco do Brasil, seja na Caixa, no Banco Central, enfim. Eu tenho muitos relatos de alunos que agradecem até hoje pela preparação da Degrau Cultural, que é uma preparação diferenciada, pela nossa contribuição durante todo esse processo. Nós sabemos que é um caminho difícil de ser percorrido, mas que nós temos a certeza, se nós estamos aqui gravando, passando essas dicas, é porque acreditamos no potencial de cada um de vocês e queremos muito que vocês realizem todas essas conquistas, tá? Acredite, você é capaz, basta você colocar em prática tudo aquilo que você pensou inicialmente e com força de vontade, com dedicação e com motivação, você vai conseguir alcançar o seu grande resultado. Treine exaustivamente, treine até não conseguir mais, o resultado será alcançado e você vai perceber que toda a trajetória que você trilhou, todo o caminho que você conseguiu construir e caminhar, valeu a pena e chegou o seu grande momento, tá? Vá com tudo, bons estudos e, quando for o grande momento para você, uma ótima prova, vai dar tudo certo. Muito bom, professor Igor. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação, pelas palavras, né, por estar aí contribuindo com os nossos alunos e os nossos futuros alunos para conseguirem a aprovação aqui no concurso para escriturário do Banco do Brasil. Eu quero também agradecer a todos vocês que estão acompanhando o Super Dicas e lembrá-los que, se você perdeu algum episódio, não tem o menor problema. Acesse o site da Degrau Cultural ou então o canal da Degrau no YouTube, que você vai encontrar todos os vídeos desse especial com dicas de professor para o concurso de escriturário do Banco do Brasil. E não se esqueça de, se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de dar aquele like, né? Porque com o like, né, esse vídeo consegue ter mais abrangência no YouTube e chegar a mais pessoas. Então é isso, pessoal. Fique com a gente, porque ainda vem muito conteúdo relevante para você conseguir a sua aprovação. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.